Senhoras e senhores, a partir de agora tem início a 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. Portanto, é a 32ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli e contando com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora tem início a 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus, a presença de todos os senhores vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 32ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 3 de novembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito o vereador Sérgio Daguano para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. A restauração e felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações? Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Palavra do Senhor. Solicito o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 27 do mês de outubro de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida e Ademir Batista da Silva, realizou-se a 31ª sessão ordinária deste período legislativo, presidida pelo vereador José Carlos Paixão e secretariada pelo vereador Marino Marchioli. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Claudinei Ishida. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, fez a leitura do material do expediente, que constou do projeto de lei número 66/2015, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1746/2005, de 30 de 6 de 2005, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Municipal, o Conselho Tutelar, o Fundo Municipal e a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da outras providências. Projeto de Lei número 67/2015, que dispõe sobre a desafetação e alienação de bens imóveis urbanos e da outras providências. Projeto de Lei número 68/2015, que dispõe sobre a desafetação e alienação de bens imóveis e da outras providências. Projeto de Lei número 69/2015, que altera o anexo 1 da Lei 1388/98-E, de 26 de março de 98, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Astorga e da outras providências. Projeto de Lei número 70/2015,
que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em doação imóveis urbanos e dar outras providências. Lidas as matérias do expediente, passou para a ordem do dia, tendo o presidente colocado em discussão e votação o projeto de lei número 65/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em doação imóveis urbanos e dar outras providências. Aprovado por unanimidade. Terminadas as votações, passou o período das explicações pessoais, fazendo uso da palavra o vereador Marcos Roberto Cavallari, que pede ao Departamento de Obras do município a elaboração de um programa de execução de recap e tapa-buracos em vários bairros da cidade, em especial no Jardim Alto da Boa Vista, que tem várias ruas sem condições de tráfego de veículos. Pede também consertos nos paralelepípedos do conjunto Gralha Azul e uma lombada na Rua Amazonas, próximo ao conjunto João Juliane. O vereador Sérgio Daguano diz que Astorga necessita de readequação no sistema viário de alguns bairros da cidade, pois o movimento de veículos aumentou bastante, exigindo melhorias, inclusive com a colocação de lombadas e sinalização de trânsito. Comentou sobre a demora em se construir as casas para os moradores do conjunto Gralha Azul, os quais aguardam as novas residências para efetuar a mudança. Sobre a eleição do Conselho Tutelar, disse que foi válida a recontagem dos votos, prevalecendo os eleitos da data da eleição, mas pede que maiores cuidados sejam tomados na próxima eleição. Acha um abuso o valor da conta telefônica do Conselho Tutelar, que deveria ser utilizado somente pelos conselheiros, mas que o uso para particulares também está ocorrendo. Pede à população de Astorga que continue votando no projeto Calçada para Todos. Agradece o presidente José Carlos Paixão pela sessão da Câmara para a Convenção do Partido dos Trabalhadores PT, no último domingo. Criticou o governo estadual pelo fechamento de escolas públicas em várias cidades do estado do Paraná e criticou também o calendário escolar com aulas aos sábados. Disse que não são verdadeiros os comentários de que o Colégio Serafim França vai fechar. E que o que o governo está preparando é o fechamento do curso de EJA para jovens e adultos, mas está encontrando resistência para que isto ocorra. Não havendo outros pronunciamentos, o presidente José Carlos Paixão agradeceu todas as pessoas que estiveram no almoço domingo, promovido pelo Rotary, parabenizando o presidente Heron Matos e todos aqueles que ajudaram no evento, e que a renda é revertida para a creche Menino Jesus de Tupinambá. Parabeniza todos os funcionários públicos pela comemoração do seu dia, nesta quarta-feira, dia 28. Nada mais havendo, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Astorga, 27 de outubro de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Senhor presidente, só a questão aí do telefones do Conselho Tutelar não é usado para particulares, assuntos particulares dos conselheiros ali, que eu estou sabendo, tá? De repente, né, fala, o pessoal vai lá para usar, não. É para uso particulares dos própria pessoa que ali trabalha. Continua a discussão, ata da sessão anterior. Como ninguém quer discutir, eu coloco a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante, aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material de expediente. Senhor presidente, senhores vereadores e os ouvintes da Rádio Astorga, como nós tivemos uma reunião extraordinária, fizemos um concentrado a pedido, inclusive, do prefeito, para que aprovássemos projetos de urgência. Então, no dia de hoje, nós temos alguns projetos que estão sendo analisados, mas, num consenso dos vereadores, não foram colocados em votação. Então, hoje, não vamos ter material de expediente para fazer leitura, onde o presidente, então, vai passar para as explicações pessoais, dada essa explicação que foi dada, então, por mim agora. Muito obrigado. Como não tem nenhum material, né? Então, não temos como passar para a ordem do dia. Então, vamos passar direto para as explicações pessoais e a palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Sérgio Daguano.
Senhor presidente, aproveitando a oportunidade que hoje, né, o secretário já explicou o motivo ali, que nós estamos sem a pauta do dia, né, e então quero explicar às pessoas que amanhã vai ao ar pela Tribuna Livre, quero deixar claro aqui que devido do que nós não temos hoje o material, como o professor Marino falou, a questão das extraordinárias que nós fizemos quinta-feira de manhã. Então, deixar claro para a população aí que foi feita uma extraordinária às 10 horas da manhã, de alguns projetos. Que projetos são esses? De alguns terrenos, os quais esses projetos já tinham vindo para a Câmara em outro momento, já tinha sido feita análise, nós retiramos esse projeto porque estava em desacordo com a maioria a venda de todos aqueles terrenos naquele momento, e que agora, devido à situação em que o município entrou, juntamente com a situação brasileira e paranaense, há uma necessidade de angariar fundos para que pague o precatório, agora em alguns precatórios no final do mês. Devido a esse pagamento já pré-estabelecido, nós tivemos que fazer uma extraordinária quinta-feira para agilizar todo o processo, porque esses terrenos são terrenos que nós temos aqui no município de Astorga, são terrenos que toda a população pode participar, mas tem que fazer o processo de licitação, de leilão, né, fazer uma licitação de valor e fazer o leilão. E depois tem todo um trâmite burocrático. E já, de antemão, avisar a população, quem tiver interesse em alguns terrenos desses, são vários terrenos, se não me engano são 12 terrenos que passou aqui quinta-feira, mas nós temos alguns que foram aprovados em outros momentos que não foram vendidos, né, vereador Maurício? Não foi vendido ainda, então vai ter novo leilão de terrenos no município de Astorga. Então, procurar a prefeitura ali, tem um edital ali embaixo no térreo, onde vai ter as datas, tudo certinho, dessa extraordinária. Aproveitar um momento aí, falando também que eu não vou pedir paciência para a população, porque a gente está cansado de pedir paciência, mas a gente gostaria que o executivo fizesse, ele não gosta muito da questão da força-tarefa, mas fazer um trabalho ali contínuo. Eu sei que choveu muito essas últimas 2 semanas, está chovendo frequentemente, e a previsão do tempo, ela também está vindo aí, vai ser o mês de novembro muito chuvoso, só que como nós temos hoje a tecnologia aliada à meteorologia, então nós temos assim, hoje, quase 95% ali, se vai chover ou não no dia seguinte. Então a tecnologia veio para ajudar todos nós, assim, para saber se vai chover, se não vai, no dia seguinte. Então, para que faça uma análise meteorológica, para depois faça um arrastão pela cidade aí, na questão dos buracos. Realmente, nós estamos aqui com a cidade toda, o distrito, eu acredito que deve estar muito ruim. Eu e Claudinei, sexta-feira, nós fomos para lá para o lado do Xingu, né, Claudinei? Estrada da Sória, tal, para Mirandeira ali. Nós fomos resolver uma situação lá e nós observamos as estradas rurais também. Algumas estão com uma conservação boa, mas devido ao grande número de chuva, tem umas que já estão com um problema seríssimo da vida na parte rural, né? E dentro do município de Astorga, está ficando muito arriscado. Só esse final de semana, 2 pessoas chegaram em mim assim que realmente se machucaram, porque tem alguns lugares que ainda está escuro, que não é por falta de energia, mas não é por falta de lâmpada, mas falta do poste com lâmpada em algumas ruas na cidade de Astorga. E então, agilizar ali com a Copel para iluminar mais. 2 pessoas me procuraram porque realmente caíram no buraco. Não são buracos tão pequenos assim, a gente fica brincando que às vezes, é bom que anda mais devagar, mas não é isso. A população paga seus impostos, precisa de umas ruas com um recapeamento que seja à altura, e são poucos os lugares da cidade de Astorga. Então, em nome aí da população, representando a população, eu gostaria que fosse feito aí, sei lá, ou empréstimo, alguma coisa, mas que fizesse com urgência, urgentíssima, os tapa-buracos em todos os pontos. Não tem como eu citar o Jardim Londrina, lá no Vitória Régia, não tem como transitar, no Vera Helena muito menos, na Rua Amazonas aqui, ó, perto indo para o Gralha Azul,
tem duas ruas inteirinhas. Tem uma que corta ali onde que é o Bar do Lebrão até para ir para o Gralha Azul. Eu passei lá ontem, foi no zigue-zague. E não são buracos pequenos, senhor presidente. São buracos ali que tem no mínimo 25 centímetros de profundidade. Então, é um buraco grande e 2 pessoas estavam de moto. Imagina só aquela senhora que vai buscar seu filho na creche de bicicleta. Quantos pneus de bicicleta que não estão sendo furados? Então é um transtorno incalculável. E o pessoal acha assim, é culpa do vereador, é culpa do vereador, é culpa do vereador. Nós estamos encaminhando, nós não podemos executar, mas nós estamos solicitando e a gente pede aqui, eu peço em meu nome, e eu espero que todos vocês, vereadores, também tenham o mesmo pensamento que o meu, que faça essa força-tarefa, porque eu sei que não é culpa, né, dessa chuvarada que teve, mas alguns pontos, antes da chuva já estava com buraco, mas que faça o trabalho ali, porque nós estamos machucando a população, e quando eu estou machucando, é machucando fisicamente, não é só financeiramente não, fisicamente, porque as pessoas estão caindo nesses buracos, realmente tem lugar intransitável na cidade, e são vários pontos mesmo. Lá no Vitória Regia, em especial, o pessoal não tem como passar pela avenida, pela rua lateral, os buracos abriram assim, coisa absurda, né? E nesse lado aqui, perto do Gralha Azul, ali do lado do contramão, ali, aquelas ruas secundárias ali, está intransitável. Outra coisa, a questão da limpeza, eu quero parabenizar aqui uma equipe de limpeza do município. Sexta-feira até parei, parabenizei que eles estavam fazendo a limpeza, sem antes da gente falar aqui, né? Estão fazendo a função dele, parabéns. E eu espero que continue fazendo. Principalmente lá em frente ao Serafim, nos bairros, que está descendo. Outra coisa, senhor presidente, que eu peço para a fiscalização do município, que fiscalize mais essas obras que estão sendo feitas. Está sendo feita obra nas casas, as pessoas estão colocando terra, areia ali, tudo em frente às casas. Essa areia está descendo, e quem mora lá para baixo está ficando a avenida toda cheia. Lá no Serafim é um caso, na Rua Larga, né? Então, para a fiscalização da prefeitura verificar aí que existe um código de conduta, né? Que as pessoas têm que recolher a sua areia, a sua construção para dentro. Então, aquilo ali prejudica mais. A limpeza de bueiro dentro do município de Astorga está ficando a desejar. Nós estamos com vários bueiros do centro e dos bairros todos entupidos. Isso eu verifiquei em loco. Domingo eu verifiquei só perto da minha casa até na igreja ali, são 5 bueiros que estavam entupidos, cheios de papel, sei que a população, mas vamos fazer um trabalho ali de incentivo e tal. E outra, questão do trânsito, nós criticamos, mas também parabenizamos, né? Algo que nós havíamos falado já há mais de um ano, na questão da descida ali da Curitiba, né? Perto da Curitiba, não, da Jonel Arciprete, ali do Mozart, ali descendo a igreja, ficou muito bem, né, Marquinhos? Quantas vezes a gente pediu para parar aquele estacionamento, abrir, ali ficou realmente, desafogou, a gente percebeu de sexta-feira e terça que tem a feira, deu uma desafogada um pouco com aquele quebra-bola elevado ali. Então, parabéns ali, espero que façam outros, principalmente na São João, lá para cima, perto do Sofentini, que o Geraldão está nos cobrando, né, bastante, não só ele, mas a população, que faça mais alguns que venham. Mas o trânsito está fluindo em Astorga, existem alguns pontos que fica congestionado, é que tem alguns transeuntes aí, também motorista, que precisa verificar o trajeto para ir embora, gente. Porque foi aberto, o engenheiro abriu, fez uma leitura, abriu várias ruas para que você pudesse ter acesso à cidade, então ainda insiste em passar pelo centro. Então tem caminhos. E eu não sei se os demais vereadores ou não, gostaria de justificar a questão do dia de finados, senhor presidente, que a gente recebeu, eu tenho certeza que um ou outro deve ter chegado em vocês e falar assim, a capela do cemitério, é bom a gente esclarecer para a população que nós estamos fazendo um trabalho no cemitério, para que ninguém fique bravo. Eu sei que ontem foi dia de finados, o cemitério de Astorga teve um movimento de sábado, domingo, segunda, que é uma coisa absurda, muita gente, hoje também tinha bastante gente lá, então as pessoas vão visitar seus entes queridos, houve grandes perdas, né, toda a família, a gente viu que houve grandes perdas nesses últimos anos aí, não sei porque a gente vai ficando mais velho, vai perdendo mais amigo também, mais conhecido, é algo natural, né? Mas
o cemitério estava muito cheio de pessoas, e a gente, conversando com alguns educadamente, falou, Sérgio, mas e o cemitério como que fica? E eu expliquei, e eu gostaria de usar o microfone aqui para explicar, que essa casa de lei, as pessoas estão nos cobrando, nós cobramos do executivo, mas lembrando a população que o cemitério, para começar, não era do município. Já estava vindo de longa data aí uma briga, um arranjo político aí de passar o cemitério para o município, algo que já está na sua finalização. Estávamos esperando passar o cemitério para o município para que a verba viesse do governo federal, estadual, ou outra verba do município para ser investido ali no cemitério. Como não houve esse acordo, está no plano já que nós aprovamos aqui, tanto a casa mortuária, o aumento de mais uma capela na casa mortuária, e também uma capela ecumênica lá no cemitério de Astorga, arrumando as laterais, tudo certinho. Então, foi aprovado nessa casa nos últimos meses, então eu queria que a população aguardasse aí. Esse ano realmente não tinha um local adequado, mas eu acredito que no próximo ano vai ter, porque passou por nós aqui, e nós cobramos do Executivo que faça as devidas providências. E lembrando, vou parar assim, mas eu preciso falar. Lembrando também que as pessoas falaram do cemitério, só que a população, o cemitério ficou vários dias sem poder fazer serviço lá, porque teve pessoas miliantes que foram lá e roubaram a fiação do cemitério. Roubaram toda a fiação. Então nós temos bandidinho aí para vender o cobre, está roubando fiação das construções e agora lá no cemitério. Então lembrando a população que alguns serviços demoraram para ser feito lá, porque foi roubado toda a parte elétrica, até fazer a licitação, comprar para montar, há 2 semanas atrás que foi feito isso. Então, certos fatos nós temos que passar à população, porque a população não sabe desses detalhes e às vezes nos critica, falando o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo sim nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado, senhor presidente, e boa noite, boa tarde a todos. Continua a palavra aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Márcio Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite. Eu estou muito feliz, senhor presidente. Começou a atender meus requerimentos. Estou ficando feliz. Começou ali da João Nelson Ciprete. Já tirou aquele bigode, já deu um fluxo muito bom de andar os carros ali, fez aquele levado. Eu estou ficando muito contente, viu? Nossa, começar assim, eu vou ficar cada dia mais feliz. Então já começou a atender aquele requerimento ali, já ficou muito bom para a população. Ficando bom para a população, fica bom para nós, e para mim nem se fala, Que aí o pessoal vai falar assim, estamos conseguindo as coisas dos vereadores. Mas outro requerimento também que começou a ser atendido é lá em Tupinambá, na frente da creche. Lá eles colocaram, hoje eu estive lá em Tupinambá, e eles colocaram um poste lá na esquina. São 2 postes. É um que fica na metade da quadra, entre a creche e aquela rua lateral lá de baixo. Eles colocaram na esquina um. Nossa, já os vizinhos já ficou muito contentes. Mas seria necessário colocar em frente à creche o outro poste, Tem umas árvores ali, mas teria que colocar ali, porque quando o pessoal sobe e passa na frente da creche de Tupinambá, é muito escuro. Então, colocou um poste, mas eu vou agradecer por ter colocado, já esse poste foi colocado ainda hoje lá, mas eu acredito que amanhã, com certeza, eles vão colocar um outro também. Porque são 2 postes lá naquela rua. Eles colocaram um na esquina embaixo, mas entre a creche, que é meio quarteirão ali, na metade dele precisa colocar do outro. Então precisa, amanhã, senhor presidente, conto com o apoio de Vossa Excelência, com todos aqui, para poder interferir lá, para eles colocar mais um lá, para ficar 2 postes, e a população e os moradores do distrito agradecem. Então eu fico muito feliz por estar atendendo esses 2 requerimentos, e em breve também o prefeito mandou resposta aqui, vereador Sérgio, que vai arrumar o cemitério, Eu estou muito feliz, porque eu também fiz um requerimento, foi aprovado por vocês, que ele vai reformar tudo lá e vai ficar muito bonito. Então assim a gente fica muito feliz mesmo, eu não estou nem me cabendo. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Agora eu estou bem. Com a palavra, o vereador Claudinei Chida. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Astorga e o pessoal em plenários também. Eu só queria fazer uma complementação aqui do Maurício e do vereador Sérgio Zaguano também, a respeito da conservação das estradas rurais. Essa semana eu fiquei sabendo, houve um fato até inusitado,
que os produtores vieram me perguntar, ué, Claudinei, por que a estrada da Soria ali, uma pessoa de propriedade particular está fazendo o seu trabalho na estrada municipal? Aí eu fiquei assim, falei, mas deve ser a pá carregadeira do município. Ele falou, não, é de um proprietário aqui, ali da fazenda dos Lima. Aí eu, para me certificar, eu fui conversar com ele pessoalmente, e ele realmente me afirmou que ele estava fazendo a parte dele para conservar, porque como é um período muito chuvoso, devido ao efeito El Nino, né, vai ser muito chuvoso até final do ano. E aí ele realmente confirmou que estava usando a pá carregadeira dele para fazer os terraços na beira das estradas principal. Aí eu falei, mas foi você mesmo que fez? Porque eu queria confirmar. Ele falou, não, foi eu mesmo, eu tive que fazer essa iniciativa, porque senão essa enxurrada que já vem da parte da área urbana, já despeja já na propriedade deles. E ele falou, não, eu vou fazer em outros lugares ali também, que está bem crítico, e realmente eu fui andar ali na estrada da Soria, realmente confirmou o que ele me disse. E realmente ele fez. Então eu gostaria de perguntar aqui ao secretário da Agricultura e Meio Ambiente, quando é que eles vão começar a mexer aquela estrada? Porque já os próprios proprietários já estão tendo essa iniciativa de começar e fazer a sua conservação na estrada municipal. Né, Maurício? Já tempo você vem cobrando. E agora o Sérgio também, acompanhando aquela semana passada, vimos vários locais ali com situação bem crítica mesmo. Então, gostaria de, nosso presidente também, quando entrar em contato com o nosso executivo, fazer essa cobrança. Sim, o trabalho é pequeno e se demorar mais aí vai complicar bem essas estradas aí. E a reclamação da maioria, não só das estradas da Soria, mas como em outras águas aí, a Xingu, Paranaguá, o pessoal tem nos cobrado também, né? E a que o Osniri comentou também, aquela passagem do Içara para Santa Zélia. Sim, mas precisa cascalhar bem ali também, né? Para fazer um trabalho ali bem... Isso. Então, e vamos continuar cobrando o secretário da Agricultura lá para que ele possa executar com mais rapidez aí esses locais intransitáveis. Então, senhor presidente, era só isso, fazer essa complementação. Muito obrigado. Continua a palavra, senhores vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício Juliano. Senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes no plenário, a todos os ouvintes da Rádio Astorga, nosso boa noite. Nós tivemos na semana passada uma situação até bem atípica lá no distrito de Tupinambá, que houve uma precipitação lá de até 150 milímetros em 2, 3 horas, né? E o estrago lá foi muito grande. Até os novos colegas estão perguntando onde está a patrulha, né? Eles estão lá arrumando lá, ó, que teve local lá que nem passava mais nas pontes lá, né? Então eles estão fazendo um trabalho lá. E logicamente nós continuamos batendo em cima essa questão da estrada da Soria. Está complicada a situação ali. E eu, na minha parte, que ali na propriedade do meu pai, é aqui na cabeceira ainda, né, Claudinei? Mas lá pro fundão a gente sabe que a coisa lá é pior ainda, né? É muito pior. E tem muita granja de frango lá para baixo, né? Tem outras granjas lá que estão sendo construídas. E a situação ali tem que ter uma urgência em cima daquela estrada ali, né? Para garantir a saída de caminhões e leva ração, tira frango, né? É um serviço diário, né? Não vai esperar se está chovendo ou não para ir, tem que ir, né? Tem que ser feito esse trabalho aí. E nós ficamos assim até meio sensibilizados com o pessoal lá de Tupinambá, né? Vamos mandar um abraço para eles lá, né? Porque o prejuízo deles lá foi muito grande, viu? Coisa feia lá, viu? Continua a palavra, seus vereadores. Como ninguém quer usar a palavra, mas eu, primeiramente, eu só quero, complementando o discurso do vereador Sérgio Draguano sobre ali
aquele quebra-mola elevado da geração. Eu só tenho uma crítica também para fazer ali naquela esquina entre o Shopping House, o antigo hotel ali, né, São Paulo, e em frente à igreja preteriana, onde o município foi lá, demarcou a faixa amarela que é proibido estacionar. Mas o pessoal não respeitam. Você pode passar lá qualquer hora, tem carro estacionado. Quando chega o ônibus, eu não sei se é de uma empresa aí que chega, eu já presenciei, o motorista liga para a polícia tem que ir lá para tirar os carros. Isso é uma vergonha, o que é isso? Por que esse pessoal não estaciona nesse lugar lá em Maringá? Para ver se ele não vai ser multado? Eu não sei, aqui em Astorga, o pessoal estaciona no lugar de cadeirante e não acontece nada. Estaciona no idoso e não acontece nada. Tem a faixa, o motoqueiro estaciona de carro, não acontece nada. Agora, a prefeitura vai lá, demarca uma faixa que é proibido estacionar porque mudou o trajeto do ônibus, porque ele tem que subir na rua Goiás para vir para a rodoviária, ele chega lá, não consegue virar. Então, eu quero dar um alerta aqui para o Tenente Valesco, para que ele também, né, com o seu pessoal, começar a tacar a caneta ali, depois que o pessoal sentir no bolso, né, porque aqui acontece, aqui a pessoa fala o que é. Por exemplo, está lá uma placa lá, proibido estacionar, das 8 às 18. Você pode ir à tarde lá, está cheio de carro estacionado lá. Ninguém respeita. Então, eu não sei para que tem placa e tem marca no asfalto, né? Falando também a respeito de chuva, até perguntei o nome da rua aqui para o nosso vereador Marino Martioli, a rua Joaquim Nabuco. Eu passei naquela rua Joaquim Nabuco, domingo de chuva, debaixo de chuva, tinha um senhor, ele tirou a grade do bueiro, pois ele ficou mais de 1 hora limpando o bueiro em frente à casa dele, debaixo daquela chuva. Ele limpando o bueiro. Você pode descer lá, como não choveu, se alguém quiser passar, descendo por saúde, do lado esquerdo, tem um monte de sujeira de terra ali que ele limpou. O próprio proprietário de frente limpou. Então, além de ter, que nem o vereador comentou, o vereador Sérgio comentou, o Marco, todo vereador comenta sobre os buracos, mas tem que ver os bueiros da cidade também. Está todo entupido, né? Não é só de cidade, do distrito. Então, ali na antiga avícola que você vai na rua São João, passa de chuva para você ver do lado de cima lá, aquele mundo de água lá que o bueiro não consegue absorver. Está entupido. E está entupido, e o pessoal não limpa, né? Então, tem que ver nesse caso também. Só também comunicar a todos os ouvintes, os vereadores, alguns já comprou até convite aqui para domingo, vai ter um grande almoço lá na Associação Campiolo, que vai ser um almoço com costelada gaúcha, né? Então, aqueles ouvintes, os senhores vereadores que não tiver outro compromisso, né? Então, inclusive o Mera, que eu participo, vai mais ou menos umas 40 pessoas. Então, é só avisar o pessoal, a comunidade aí, que quiser dar uma chegadinha lá, prestigiar lá a Associação Campiolo. A partir das 11 horas, né? Vai ter duas partidas, umas 10 e umas 11. Vai começar meio-dia, né? Porque esse horário nosso aí, né? Esse horário, né? Não, é bom ir lá ver os meninos bater uma bolinha. E só avisar que o dia 3 de novembro de 2015, o santo dia São Martim de Lima, há uma curiosidade aqui que o Dario colocou aqui, estamos completando hoje, dia 3 de novembro, 307 dias, e para terminar o ano, faltam 58 dias. E eu só quero avisar, senhor vereador, antes de terminar a sessão, eu só quero dar mais um recadinho, assim terminar. Não havendo mais assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Está encerrada, portanto, senhoras e senhores, a 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura. Hoje, dia 3 de novembro de 2015, a presente sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Martioli, e contou com a presença dos demais vereadores, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Shida,
Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzal. Senhoras e senhores, na sequência agora da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, nós teremos também a sessão, na sequência, a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, a sexta sessão ordinária deste ano de 2015 da Câmara de Vereadores de Astorga, que foi na quinta-feira. Portanto, os senhores vão acompanhar também os projetos que foram discutidos e aprovados na sessão extraordinária de quinta-feira, do dia 29 de outubro. Hoje, dia 29 de outubro de 2015, quinta-feira. Hoje tem início mais uma sessão extraordinária, ou seja, a sexta sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura. A presente sessão extraordinária será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, contando com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudério Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzal. Hoje, 29 de outubro de 2015, quinta-feira, sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e a presença dos vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão extraordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. Quinta sessão extraordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 29 de outubro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito ao vereador Marino Marchioli para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do Senhor. Solicito o secretário para fazer a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Ata da quinta sessão extraordinária do terceiro período da 15ª legislatura, realizada às 18 horas do dia 21 de julho de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli e contando ainda com a presença dos vereadores Ademir Batista da Silva, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Osniri Pires Gonçalves, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida e Marcos Roberto Cavalari. Fazendo a abertura dos trabalhos, o presidente solicitou ao vereador Marino Marchioli para fazer a leitura de um texto bíblico. Em seguida, o secretário fez a chamada nominal dos vereadores e a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e aprovada por todos. Continuando, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura do edital de convocação número 5/2015 e a pauta das discussões e votações. Após a leitura, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 34/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Astorga para o exercício de 2015,
no valor de R$ 88.600, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 35/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para fins de desapropriação e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 36/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para fins de desapropriação e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projetos de leis número 39/2015, 40/2015, 41/2015, 42/2015, 43/2015 e 44/2015, que dispõem sobre a desafetação e alienação de bens imóveis a outras providências, todos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para ser discutido e votado, o presidente agradeceu o apoio e a presença dos nobres vereadores, dando por encerrada a sessão, da qual foi transcrita a presente ata. Sala das Sessões, 21 de julho de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, o que discorda se levante, aprovado por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do edital de convocação e do material de expediente. Edital de convocação, sessão extraordinária número 4/2015. Com fulcro no que estabelece o regimento interno e a lei orgânica municipal, venho por meio deste fazer convocação a vossas excelências para a sessão extraordinária que realizar-se-á no dia 29 de outubro de 2015, no horário das 10 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, para discussão e votação da seguinte proposição, que tramita em regime de urgência. Projeto de Lei número 67/2015, 68/2015 e 69/2015. Autor dos projetos, Prefeito Municipal. Astorga, 27 de outubro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Eu vou retificar aqui, esse edital é o edital número 6, é o número 6, não o número 4, conforme está aqui que eu li. Tá bom. Projeto de Lei número 67/2015 dispõe sobre a desafetação e a alienação de bens móveis da outra providência. Em discussão, o projeto de lei número 67/2015. Bem, está em discussão o projeto de lei número 67/2015. Esse projeto dispõe sobre a desafetação e alienação de bens imóveis e da outras providências. No artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a desafetação pública de sua primitiva condição de bens indisponíveis, passando à categoria de bens disponíveis dos imóveis a seguir, relacionados e promover a alienação através do processo licitatório na forma prevista no artigo 17 da Lei número 8.666/93. Então, aqui nós temos 5 lotes que pertencem ao Jardim das Torres, que o prefeito está pedindo a desafetação desses lotes. O primeiro lote tem 238 metros quadrados e pertence ao Jardim das Torres, como eu já disse. O segundo lote tem 291 metros quadrados. O terceiro lote, 293 metros quadrados. O quarto lote, 284 metros quadrados. E o quinto, 276. Todos eles, então, passariam a ficar disponíveis para leilão, deixariam de ter a função de pertencer ao poder público e mudaria, então, o destino deles de terrenos institucionais para que o prefeito faça leilão. E o prefeito está solicitando o leilão desses terrenos. A finalidade é pagar os precatórios da prefeitura
para que algumas pessoas ganhem a escritura da sua fábrica, da sua empresa, que já vem mais de 10 anos essa escritura sem poder fazer o registro, e que agora então a gente colocando à venda esses terrenos, que por enquanto estão nos bairros sem ter objetivo nenhum, né? Então, para que a gente faça essa autorização, não significa que eles vão ser comprados, porque eles vão para leilão e todos têm direito a participar desses leilões, os interessados principalmente. Esses 5 terrenos ficam no Jardim das Torres 1. E, então, o objetivo é claro aqui, para trazer benefício para o município de Astorga. Continua em discussão o projeto 67/2015. Lembrando também, senhor presidente, que esse projeto, esses lotes, eles já tinham vindo para a Câmara Municipal. Nós fizemos uma análise, todos os vereadores, retiramos esses 5 lotes do Jardim da Torres, justamente para conversar com a Concidade, a CODEASH, para que se haveria necessidade ou não de uma área institucional nesse terreno. Mas, nesse momento, como nós temos as questões, igual o secretário da Câmara já disse, a questão do pagamento do precatório, então é viável que deixa disponível para leilão e venda posteriormente desses terrenos para o pagamento desses precatórios, para não ter que tirar do município a receita, né, sabendo que nessa situação política financeira que nós estamos enfrentando no país e no mundo, eu acho que é uma saída viável nesse momento, sabendo que próximo desses terrenos estão sendo abertos outros lotes que teremos as áreas institucionais para que, daqui a alguns anos, possamos construir alguma coisa pública. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 67/2015. Com a palavra o vereador Marcos Cavallari. Como já foi explicado pelo secretário, professor Marino Martioli, e pelo nobre vereador aqui do lado, Sérgio Daguano, também lembrando que se realmente, futuramente, nesse prefeito ou no outros que precisar de um terreno, a prefeitura naquela ocasião pode estar numa situação melhor do que hoje, né? A situação do país, do município não são boas. Então, por isso que ele está vendendo os terrenos para pagar esses precatórios, e ele também disse naquela conversa, naquele dia, que se no futuro, seja ele ou o prefeito ou a prefeita que tiver no próximo mandato, de repente precisar de algum terreno, converse em alguns lugares lá, compra o terreno e constrói alguma coisa para a comunidade, em algum terreno que ele possa vir a comprar na ocasião. Então, diante de todas essas situações que foi proposto, dessas conversas, né, então a gente chegamos a um acordo todos de aceitar de vender esse terreno lá no Jardim das Torres. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 67/2015. Como ninguém quer discutir mais o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 68/2015 dispõe sobre a desafetação e a alienação de bens imóveis da outra providência. Em discussão, o projeto número 68/2015. Senhor presidente, então, eu vou fazer a leitura, então, dos terrenos desse projeto 68. Como o projeto anterior, ele segue o mesmo trâmite que o prefeito pede a desafetação e alienação de bens imóveis, só que dessa vez, localizados no conjunto Giacomo Viscardi, nós temos os lotes 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrenos. São todos terrenos com aproximadamente 200 metros quadrados, com exceção de um, que é 591 metros quadrados. Todos também com a mesma finalidade de colocar à venda, porque estão no momento sem objetivo nenhum de construção, não tem projeto nenhum, e vão contribuir para que sejam pagos os precatórios da prefeitura. Inclusive, com a venda desses terrenos, o prefeito praticamente quita todos os precatórios deixados por prefeitos anteriores, com exceção de R$30 mil que pertence a essa gestão. Os outros todos pertencem a gestões anteriores,
E a gente, querendo ou não, se sensibilizou com a situação da prefeitura, concordando. Num primeiro momento, nós não concordamos com a venda dos terrenos, mas agora, vendo que a prefeitura tem que pagar esses precatórios, e em vez de tirar da arrecadação mensal, a gente, de um modo em geral, os vereadores vão votar porque ajuda o prefeito a sair nesse momento dessas dívidas, dessa situação. Né? É isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 68/2015. Lembrando, senhor presidente, que são 7 terrenos, e esses 7 terrenos aí, do Jacques Scardi, ele vai para leilão, não só ele como os da torre, lembrando que toda a população pode participar desse leilão. Né? Como nós fizemos em vezes anteriores, gostaríamos que fôssemos avisados aqui na Câmara, para a gente divulgar também, e que fosse divulgado pela Rádio Astorga, as datas, como é publicado apenas edital na Prefeitura, que fosse divulgado essa venda desses terrenos. Ok? Então, toda a população, qualquer cidadão, ele pode participar naturalmente do leilão, mas tem um trâmite para seguir. Então, que fique atento quem tem interesse em comprar terrenos ali, que o preço realmente está um preço de mercado, né, sem especulação, é o preço de mercado que nós estamos observando aqui. Muito obrigado. Em discussão, continua em discussão o projeto 68/2015. Com a palavra o vereador Claudino Aristida. Apenas aqui para fazer uma complementação das palavras que citadas pelo nobre vereador Marino, Sérgio Daguano e o Marcos. Aqui nós estamos para fazer essa votação logo em seguida. Só gostaria de comunicar à comunidade de um modo geral, e principalmente na área da imprensa, que a gente não está fazendo nada na calada da noite, e sim fazendo com a boa consciência aqui, que é devidamente necessário fazer essa licitação desses terrenos, 12 terrenos, né, que pertencem ao município, e que vamos fazer para fazer a quitação, como disse o Serginho, dessas precatórios que existe e tem que ser finalizado até o final deste ano. Então seria, apesar que são precatórios já das gestões anteriores, que na nossa gestão tem que fazer essa liquidação. Então, para dizer a parte da área da telecomunicação aí, que nós estamos conscientes desse voto que será votado agora a partir deste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 68/2015. Como ninguém quer discutir mais o projeto, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, o discorde se levante. Aprovado por 7, vota 1. Projeto de lei número 69/2015, que altera o anexo 1º da lei 1388/98 e de 26 de março de 1998, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento do município de Astorga e da outra providência. Em discussão, o projeto 69/2015. Bem, esse projeto 69/2015, ele está alterando o plano de cargo, carreira e vencimento do município de Astorga. Aqui o prefeito está solicitando para nós, vereadores, que é uma reivindicação nossa, que melhore a coleta de lixo do município, e como não tem à disposição mais 10 cargos de coletores de lixo para abrir concurso, então ele solicita que a gente faça essa alteração para que ele possa abrir um concurso para contratar mais 10 coletores de lixo para a melhoria da limpeza, da coleta do lixo do nosso município, né? Então ele pede para que a gente autorize essa autorização do plano de cargos, carreira e vencimento do município de Astorga. A gente vai concordar com essa alteração proposta, porque nós queremos realmente que o município de Astorga tenha uma coleta cada dia melhor, para que o cidadão saia satisfeito com a limpeza, com a coleta desse lixo que a gente acaba fazendo todos os dias, né? É isso então, muito obrigado. Continua em discussão o projeto 69/2015. Como ninguém quer mais discutir sobre o projeto, eu só quero
incrementar a palavra do vereador Mário Marchioli, que no caso desse coletor, já tem algumas pessoas afastadas por licença médica, né? E tem vários funcionários também, coletor, que estão se aposentando. Então, daqui um dia não vai ter... justamente. Então, se continuar, daqui um dia não vai ter ninguém para trabalhar. Então, foi louvável, né, que viesse esse projeto e acredito que todos os senhores vereadores vão aprovar. Como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam que estão, o que discordam se levante, aprovado por todos. Não havendo assunto a tratar, dou por encerrada a sessão extraordinária. Está encerrada, portanto, senhoras e senhores, a 6ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, no terceiro período da 15ª legislatura. Hoje, dia 29 de outubro de 2015, quinta-feira. A presente sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, e contou com a presença dos demais vereadores, Osiris Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavallari, Clóvis Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Loresão. Senhoras e senhores, está encerrada, portanto, mais uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga.